Fala galera do Talk Invest, meu nome é Danilo. Eu sou o Diego. E hoje nós vamos falar tudo sobre fundos de investimento. Diegão, fundos de investimento, mais uma opção de investimento para o pessoal. Muito bom, Danilo. Acho que é uma dúvida que sempre chega até nós, né? Poxa, vocês são a favor, são contra, né? Sobre fundos de investimentos. E acho que, cara, é mais uma alternativa para diversificar o seu capital. E Danilo, não é porque hoje a gente consegue gerir nossa carteira, né? Aliás, nosso objetivo sempre foi gerir nossa carteira 100%, que antes a gente não usava de fundos de investimentos. Aliás, às vezes até para reserva de emergência, alguma coisa para não ficar parado na conta, eu acabo utilizando. Mas já cheguei a utilizar fundos muito mais agressivos e tive resultados ótimos. Hoje a gente vai explicar tudo para vocês sobre isso. Legal, hein, Diegão? Então, pessoal, entendam que o fundo de investimento, por mais que nós administramos a própria carteira, pode ser uma opção muito vantajosa para quem tem certa insegurança na hora de investir ainda, está querendo sair da poupança, sair dos investimentos que ficam dentro do banco. E também para quem está ainda com pouco tempo e está começando a estudar e quer começar a entender um pouco mais. Então aqui a gente não recrimina de forma alguma qualquer tipo de investimento. A gente quer levar o máximo de tipos de investimento diferentes para vocês, amigos do Talk Invest. Sem contar que o fundo de investimento está sendo gerido por um profissional com experiência, né? Pelo menos a gente espera que sim, né? Mas é profissionalizado e obviamente que ele está ali para te dar os maiores resultados, né? Legal, isso que o Diegão falou é bem importante. A gente vai tentar fazer uma analogia para passar para a galera o fundo de investimento. Então, vamos imaginar um condomínio com 100 apartamentos. Então, esse condomínio, você vai lá e compra um apartamento. Esse condomínio que nós vamos simular aqui é como se ele fosse um fundo de investimentos. Esse apartamento, uma parte da 100 seria 1%, seria a sua cota, ou seja, a parte que você possui desse fundo. Perfeito, eu tenho um pedacinho desse cara. Só um pedacinho. Que pode ser maior, quem tiver 2, 3 pedaços, cada um com sua parcela. E existe uma empresa que administra, que seria a administradora do fundo, seria administrador do condomínio. E também tem o síndico, que seria o gestor, aquele profissional que seria o profissional da CVM. Perfeito. Que é aquele que faz, que toma as decisões para esse fundo de investimento, né, Diegão? Legal, e tudo isso tem um custo, né, Danilo? Ninguém vai administrar nada de graça tentando te trazer os maiores resultados, né? Exatamente. Como no condomínio você tem que pagar a taxa do condomínio, dentro do fundo de investimento você tem que pagar as taxas envolvidas no fundo, como a taxa administrativa e também a taxa de performance. E naturalmente, se esse condomínio valoriza, seu dinheiro também vai valorizar. Legal, e na hora que eu começo a pesquisar sobre isso, poxa, se eu sei que existe essa taxa de administração, cara, a primeira coisa que eu preciso conhecer é quanto que esse cara me cobra para me trazer aquela rentabilidade, né? Não adianta eu ir lá no home broker e fazer igual roleta russa, não é assim que se analisa um fundo de investimento, né? Exato, Diegão. Existem muitos tipos de investimento, a gente vai falar aqui hoje brevemente de cada um, mas é importante entender esses pontos, como o Diegão falou, que são algumas vantagens e desvantagens. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Diegão, tem algumas vantagens, vamos falar delas? Vamos embora, acho que no começo do vídeo a gente até deu alguns spoilers aqui. Primeiro, a questão da diversificação, né, Danilo? A gente sempre sabe que é importante colocar os nossos ovos, né, nunca numa cesta só para você minimizar o risco, né? Um investimento não está indo bem, mas o outro segura. Tem questão de dólar, tudo que a gente já sabe que o mercado acontece no dia a dia. Então, o primeiro passo, diversificação. O segundo é a questão da profissionalização. É como nós mencionamos, poxa, para a gente conseguir gerir a nossa própria carteira, quanto tempo foi de estudo, sufoco, errando, acertando? Quando você joga isso na mão de um cara que estudou isso a vida toda, que sabe o que ele está fazendo, conhece os atalhos, a probabilidade dele acertar muitas vezes é maior do que a nossa que está começando agora. E uma outra questão com relação a isso é o quê? Pensa o seguinte, se eu for investir hoje 10 mil reais, quais opções que eu tenho no mercado? Algumas portas vão se abrir para um investimento de 10 mil reais. Agora, imagina você se você tem um fundo com 1 milhão, 800 milhões, né? E aí a gente começa a ter valores astronômicos aqui, porque o fundo, galera, é o que o Danilo falou, é um pedacinho que você tem do apartamento, mas imagina um monte de gente colocando dinheiro. Quando você tem um investimento nesse porte, você começa a abrir portas para os novos tipos de investimento. Tanto que no mercado existe uma coisa de investidor qualificado. Normalmente, quem tem 1 milhão para investir, você consegue ter acesso a produtos cada vez mais premium, né? Então,
Essas vantagens são inerentes aos fundos de investimentos. Diegão, e tem algumas desvantagens. Nem tudo são flores, né, pessoal? Exato. A primeira desvantagem que os fundos possuem é a taxa administrativa, que é uma taxa cobrada ao longo do ano que o fundo consegue administrar os recursos e pagar a sua equipe e todos os seus gastos gerais. É muito importante o nosso amigo Talk Invest olhar para essa taxa, porque ela tem uma variação muito grande. Fundos com 0,5% ao ano, 2%, 3% ao ano. Então, ficar de olho porque é uma parte da rentabilidade que migra para o fundo. E com o Selic lá no chão, né, Danilo, não dá para vacilar, né? De repente você paga mais taxa do que rentabilidade do fundo. Exato, tem que fazer o acompanhamento, que vem junto com outra taxa, que é a taxa de performance do fundo, que geralmente os fundos têm um indexador, que é um índice de referência, que quando ele ultrapassa com uma rentabilidade maior, ele cobra uma taxa sobre essa superação. A maioria dos fundos cobra 20% de taxa de performance. Então, quando o fundo sobe, né, Diegão? Come uma taxa. Normalmente você vai torcer para que ele bata esse resultado, mas, cara, a taxa é violenta. Exato. Segunda desvantagem é a imobilização do capital, dependendo dos dias que o fundo libera o recurso quando você solicita. Então, o famoso D mais 0, D mais 15, D mais 30. Isso é muito importante de ver logo no início do fundo. Quantos dias você tem de resgate para poder ter o seu dinheiro na mão. Então, um fundo que tenha D mais 30 significa que quando você solicitar o recurso, ele vai entrar na conta da corretora 30 dias depois da solicitação, Diegão. Ô Danilo, isso é importante porque se é uma grana para reserva de emergência, por exemplo, tem que ficar muito atento. E outra coisa, normalmente o cara que vai te trazer maiores rentabilidades, não pensa você que ele vai ter liquidez pro amanhã, né? Normalmente são esses fundos que realmente pedem um prazo maior, até para o gestor, né, ter essa possibilidade de, vamos supor, devolve o dinheiro para o Danilo e aí realoca o capital de uma outra maneira. Se você faz isso de uma hora para outra, arrebenta com a estratégia do fundo, né? Exato, Diegão. E por último, o famoso imposto de renda. Não tem como viver sem ele, né, Diegão? Não tem, a nossa velha tabelinha de imposto de renda. Exato. Então, agora que nós vamos falar os tipos de fundo de investimento, a gente vai falar de como funciona a tributação do imposto de renda sobre cada um deles. Bem, galera, então assim, são vários tipos de fundos de investimento. Vocês vão ver aqui só na nossa listinha aqui tem 7 tipos. E obviamente que não dá para fazer isso num dia só, né, Danão? Senão a gente teria que fazer uma live aqui de 1 hora e meia para falar de todos eles. Mas vamos resumir para vocês. Tipos de fundos de investimentos aqui na tela. Legal, Diegão. Então, o primeiro, nós temos os fundos de renda fixa. Preciso colocar aí no mínimo 80% de títulos de empresas públicas e privadas. Depois nós temos os fundos DI, que seguem o CDI. Os fundos da dívida externa, que pegam os bonds de outros países. O fundo cambial, basicamente investindo em euro e dólar. O fundo de multimercado, que pode fazer qualquer alocação das anteriores e das da frente. E os fundos de curto prazo, também atrelado a títulos públicos federais e privados. E por último, os fundos de investimento em ações, que tem que ter mais de 2/3 do investimento em ações. Importante, pessoal, todos esses fundos aqui, até o fundo de ações, obedecem à tabela regressiva do imposto de renda, a famosa tabela de 22,5% até 15%. Danilão, essa tabelinha que está aqui na tela, acho que a galera, né, já está cansada de ouvir nós falarmos aqui no Talk Invest. É bom que você deixou claro que a maioria desses caras aqui vai seguir essa tributação. Agora tem algumas exceções, né? Exato, tem algumas exceções. O fundo de investimento de ações, ele é o único que não obedece a essa tabela regressiva. Nele, independente do tempo que você alocar seus recursos no fundo de ações, os FIAs, você vai ter 15% de imposto de renda na hora da retirada. Legal, perfeito. E além disso, Danilo, tem um efeito que às vezes a gente acaba nem sabendo que existe, que é o tal do come cotas, né? Exato, pessoal. Come cotas é quando você entra na corretora, olha lá no fundo do investimento e teve uma retirada que você descobre que é o come cotas. É o governo antecipando o imposto de renda na sua retirada nos meses de maio e novembro, que ele vale para todos os fundos que nós falamos, exceto para o fundo de investimento em ações, Diegão. Perfeito. Então percebam aí que tem várias coisinhas ali que vão tirando um pouco do seu patrimônio. Mas é óbvio que se você conseguir acertar num fundo com um bom gestor, que você consiga ter uma taxa, né, razoável aí de atratividade, você pode ter boas possibilidades, né?
Eu já cheguei, por exemplo, a participar de fundos e ações que me deram rentabilidade acima de 15% ao ano, né, Daniel? E são coisas que, às vezes você, cara, poxa, não esperava, tem alguém ali, né, comandando o meu capital e ainda conseguindo me dar uma baita de uma rentabilidade. Só que o mesmo acontece ao contrário. O Danilo mencionou do fundo de ação. Ao mesmo tempo que ele pode te dar 15%, pega um período econômico como esse que nós tivemos agora, cara, suas cotas vão, o seu valor patrimonial vai lá embaixo. Então você tem que saber como que você vai investir, aonde você vai investir para ter estômago para aguentar tudo isso, né? Nossa, isso que o Diegão falou é muito importante, porque conforme o perfil de investidor, os fundos também vão ter os perfis. Então tem fundo conservador, fundo moderado e fundo arrojado. É muito importante ver o prospect de cada um dos fundos para entender a dinâmica nele e saber onde vocês estão pondo dinheiro. Perfeito. Diegão, o pessoal deve estar querendo saber como fazer a aquisição desses fundos. No nosso próximo vídeo, nós vamos fazer um vídeo em tela, Talk Invest na prática, falando sobre como comprar os fundos de investimento, Diegão. Eu gosto do Talk Invest, cara, não é porque nós estamos aqui, mas é por isso. Traz a parte teórica, mas traz a parte prática também, viu, Danilo? Porque, cara, quando eu comecei, eu sentia muita dificuldade em, às vezes, executar o que eu aprendia, porque eu falava, cara, onde eu vou, qual corretor eu uso, qual que é mais fácil para acessar esse tipo de investimento, qual que não tem taxa, qual que não tem. Então, não sei vocês, espero que também. Eu gosto muito desses vídeos do Talk na prática. Que legal, Diegão! Gostaram, pessoal? Não se esqueçam de curtir esse vídeo, comentar aqui sobre fundos de investimento que vocês tenham, quais os tipos, e não se esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Desejamos sucesso e bons investimentos. Senta o dedo no like, faça parte desse Talk.